No último vídeo em que eu revelei um livro que te ensina a fazer a sua própria ressonância harmônica, eu recebi um comentário em que a pessoa relata que ela é ressonante desde 2018 e que em vez de melhorar a vida dela, tudo desmoronou, tudo piorou e ela acabou internada. Hoje ela toma remédios e está em tratamento psiquiátrico e não entende o que aconteceu na vida dela. Antes de continuar, eu quero deixar uma coisa muito clara, tá? Nada do que eu vou falar aqui substitui acompanhamento médico ou psiquiátrico. Se você está em tratamento, continue nele. O que eu quero trazer, o que eu vou trazer aqui hoje é complementar, não é substituto. Dito isso, se você sente que a sua vida travou, desmoronou ou virou de cabeça para baixo depois que você começou a buscar o seu despertar, a expansão da consciência, seja por meio da ressonância harmônica, seja sozinho ou seja por meio de qualquer outra ferramenta, fica aqui comigo, que eu vou trazer uma experiência pessoal e vou trazer também. Eu passei perto disso, não tão fundo quanto eu percebi no relato dela, mas cheguei quase na metade do poço, né? E eu saí. E no fim desse vídeo eu vou te entregar 5 ferramentas que me ajudaram a sair de lá. E a quarta ferramenta foi a que mais, digamos, me segurou para eu não voltar para o padrão antigo e que me fez continuar e me trazer até aqui, eu acredito. Agora, eu quero fazer uma analogia simples para vocês do que realmente acontece nesse processo. Sabe quando você decide dar aquela faxina no seu quarto, nos seus armários, no seu guarda-roupa, no seu closet, enfim, decide fazer aquela faxina geral, aquela faxina completa. A primeira coisa que você vai precisar fazer, provavelmente, é tirar tudo. Tirar as roupas, tirar as caixas, tirar os objetos, e aí você vai colocando em cima da cama, vai colocando no chão do seu quarto, e por um momento o quarto fica pior do que estava antes de você começar. Se antes você achava que estava desorganizado, agora parece ainda pior. O caos parece ainda maior. E para quem tem algum problema, eu, por exemplo, se eu vejo muita desorganização, a minha mente meio que entra em colapso e eu fico super estressada. Dá vontade de desistir, dá vontade de fechar a porta. Só que você sabe que a única forma de limpar de verdade, de abrir espaço para o novo, é você continuar. É você ir em frente com essa limpeza. E eu acredito que o processo de expansão da consciência, de autoconhecimento, de despertar é exatamente assim. Vem uma limpeza antes, tudo vem à tona. E eu acredito que é aqui que muita gente desiste ou acha que a ferramenta não funciona. A doença, o desespero, o colapso que tanta gente relata, não acontecem porque a ferramenta é ruim. Muitas vezes acontece porque você está resistindo a jogar fora as roupas velhas, os objetos velhos. O universo está tentando organizar a sua vida e você está se agarrando com unhas e dentes à versão de você que já não cabe mais. Quando a gente começa a estudar, a buscar esse despertar, quando a gente pede uma nova realidade para Deus, para o universo, talvez a gente pense que o caminho vai ser só de luz, né? As sombras, a crise de identidade, a famosa catarse. Você deixa de acreditar em coisas que sustentavam sua vida até ontem, mas não é. Na verdade, a luz vem, ela entra, só que com ela vem a catarse, vem o caos, vem a crise existencial, vem os conflitos em casa, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos. Isso tem um nome, não sei se você já ouviu falar, na noite escura da alma. Carl Jung fala sobre isso também. É que assim, quando tudo parece escuro, quando tudo parece sem sentido, sem direção, você se sente perdida, você tem mais perguntas que respostas. E esse momento ele acontece antes ou durante uma transformação profunda. Não é sinal de que você piorou. É a fase que precede o florescer. Só que você não pode ficar para sempre nesse lugar. Olhe para a natureza por um instante. Para virar árvore, a semente, ela precisa ir para o escuro da terra e ela precisa se romper inteira. Para virar uma linda borboleta, a lagarta ela entra no casulo e o corpo dela se dissolve literalmente num caos líquido antes de renascer com asas. Então o caos que você vive hoje não é o seu fim. Provavelmente é a sua velha identidade se dissolvendo. O universo ele não te dá o que você pede. O campo quântico ele se dobra aquilo que você é. Então, para uma nova realidade entrar, a velha identidade precisa morrer primeiro. E o que mais dói nesse processo não é a mudança em si, é a resistência. Você pede limpeza, mas você segura o controle. Você quer roupas novas, mas chora pelas velhas que você precisa jogar fora ou que você precisa doar. Esse conflito entre quem você era e quem você está se tornando, ele vai drenar a sua energia e muitas vezes vai drenar toda a sua energia. E aí você senta no meio da bagunça, exausta, sem forças para terminar a limpeza,
E é aí quando bate o desespero. Vem as perguntas, a crise existencial, a fé sendo questionada. E aí você percebe, ninguém vai vir te salvar. Comigo foi assim. Foi durante esse processo que eu percebi isso com toda clareza. Que ninguém ia chegar para me salvar. Porque nós fomos ensinadas a esperar por um salvador a vida inteira. Nos contos de fadas, a maioria de nós, né? Nos contos de fadas, nas religiões que aprendemos. E aí, muitas vezes, né, nesse caos todos, a gente acha que é um problema só clínico. E a gente corre atrás de um remédio para calar a angústia e ajustar o carburador químico. Foi um desses momentos que eu fui ao psiquiatra. Mas assim, eu fui esperando o protocolo padrão. Contar minha angústia, chorar um pouco, né? E sair com uma receita. Nem sou muito adepta de medicamentos, mas é assim que muita gente age hoje. Tem uma entrevista que eu assisti do neurologista Daniele Riva, em que ele diz o seguinte: a gente perdeu o vocabulário para os sentimentos normais. Tristeza, crise existencial, angústia, quase sumiram esses termos. No lugar, virou depressão, virou estresse. E assim, não é sobre negar sofrimento sério, sabe? É sobre lembrar que tristeza, que frustração sempre fizeram parte da nossa jornada como humano. E esses sentimentos, esses sofrimentos são muitas vezes um convite para a gente olhar para dentro. E voltando ao psiquiatra que eu fui, aquela consulta para mim, ela foi um divisor de águas. Aquele médico, ele sentou comigo e ele me ouviu e conversou comigo por quase 2 horas. Receitou somente um ansiolítico leve, um fitoterápico para o sono, para eu dormir melhor, mas o verdadeiro tratamento foi outro. Ele pegou uma folha de papel, gente, e começou a desenhar para mim como funciona a mente. Mostrou como as minhas próprias crenças estavam gerando os meus bloqueios, estavam fazendo alguns problemas se repetirem na minha vida. Coisas que eu já sabia, porque já faz muitos anos que eu estudo sobre isso, mas que eu tinha deixado de lado pelo imediatismo e por tanta coisa que eu passei na vida. Mas ali voltaram a fazer sentido. Aquela consulta, junto também com conversas com uma amiga minha, com os meus estudos, que eu voltei a estudar, uma mensagem se repetiu, uma ideia se repetiu. Quando Deus, quando o universo, ele quer te enviar uma mensagem, ele quer que você aprenda uma coisa, ele fica repetindo aquela mensagem para você. E a mensagem era: quanto mais o seu self, o seu eu verdadeiro, reconhece as suas próprias emoções, mais apta você fica para se adaptar, tanto dentro quanto fora. Enquanto você só tenta regular a química e foge da bagunça de dentro, a vida lá fora vai continuar travada. E os mesmos problemas vão se repetir. E aí, no fim daquela consulta, ele me mandou um PDF, um treinamento diário tridimensional, dividido por dias da semana, com livros e conteúdos de espiritualidade à educação financeira. E aquilo me ajudou a despertar minha alma novamente. A dor, o imediatismo tinha me feito parar de estudar, tinha me feito parar de acreditar. Aqueles momentos que eu estava passando, cheio de dúvidas, cheias de perguntas, tudo aquilo me paralisou. Aquele caos que estava vindo para fora. Isso depois que eu comecei a ressonância, porque eu comecei a ressonância em 2023, isso aconteceu ano passado, em 2025, mas a noite escura da alma, ela é apenas um túnel de passagem. As catarses, as sombras, os problemas, as dificuldades são apenas túneis de passagens. Não são lugares para você montar acampamento e morar. Entenda isso de uma vez por todas. É difícil, é desafiador, mas você precisa olhar para dentro de si e sair desse lugar. Uma coisa que eu falo assim que me ajudou muito foi esse olhar para dentro de mim. Foi tirar momentos de silêncio durante o meu dia, fazer perguntas antes de dormir. Inclusive, eu quero posteriormente gravar um vídeo para vocês contando sobre os sonhos, como os sonhos me ajudaram nessa jornada, nesse processo também, porque muitas respostas eu consegui por meio dos sonhos. Bom, e aí juntando tudo isso, eu separei 5 ferramentas que eu quero trazer para vocês agora, que me ajudaram muito nesse processo. Primeira ferramenta: corte o vício da reclamação. A sua boca, ela é o pincel da sua realidade. Quando você reclama do caos, quando você reclama do seu casamento, do seu trabalho, você está pintando um quadro de escassez que o seu próprio corpo vai ser obrigado a habitar. O biólogo Bruce Lipton, inclusive autor desse livro aqui, ó, A Biologia da Crença, maravilhoso, eu posso deixar o link para vocês na descrição. Ele fala que as nossas células respondem ao ambiente que os nossos pensamentos criam. Então, se você está sempre reclamando, seja por meio de palavras, seja ali no seu pensamento, a sua frequência baixa e vai paralisar o seu processo. Se o quarto está bagunçado porque você mesma tirou tudo do armário para arrumar, pare de brigar com a faxina.
Reclamar não organiza nada, só te faz sentar no meio da sujeira e perder tempo. A segunda ferramenta, encare os seus ganhos secundários. Para sair do túnel, você precisa assumir o próprio caos. E é justo nessa hora que muita gente quer desistir. Vou parar com a ressonância, vou parar com o Ho'oponopono, vou parar com a hipnoterapia, seja lá qual ferramenta for. Mas agora pensa comigo. Se você limpou uma parte do armário, metade, seja lá, sei lá, uma quantidade que você tenha limpado, e você parar, o que vai acontecer com o seu quarto? A roupa, os objetos, eles vão continuar espalhados ali, atrapalhando o seu caminho. Se você quer que a sua vida se organize, você tem que começar e terminar a sua faxina interna. Você precisa sair desse lugar. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o ganho secundário que você tem quando você fica parada nesse caos? Quando você está ansiosa, procrastinando, o que você ganha com isso? No fundo, atenção? Um álibi para não assumir responsabilidades maiores? E se você sair, se você der certo, se você fizer sucesso, o que você perde com isso? Anote essas perguntas aí. E quando terminar esse vídeo, você vai separar aí 5, 10, 15 minutos, o tempo que você precisar, em silêncio, sem celular. Você vai pegar um caderno, um papel, uma caneta, um lápis. Você vai sentar, volta nessas perguntas, anota e você vai escrever as respostas para essas perguntas. Talvez você consiga na primeira vez que você faça, talvez você precise de alguns dias de prática para você descobrir. Tem mais, você pode ir mais fundo. Volta lá na sua infância. Será que na sua infância aconteceu algo que trouxe esse mesmo ganho e instalou essa crença? Pense sobre isso, faça esse exercício quando você terminar de assistir esse vídeo, tá bem? A terceira ferramenta é mude o foco do problema para a construção por meio da gratidão. O caos da noite escura da alma, das catarses, né? Faz parecer que você perdeu tudo, mas é só ilusão da mente apavorada. Enquanto você olhar só para roupa, para os objetos espalhados pelo chão, você vai paralisar. Mas quando você começa a agradecer, começa o seu dia agradecendo, que seja por 3 coisas, por 5 coisas, por 10 coisas. A gratidão, ela não é uma positividade tóxica, ela é física quântica. Ela eleva a sua vibração e tira o seu cérebro do estado de alerta. Ela te faz enxergar coisas que talvez você não estava vendo. É a lanterna que acende dentro do túnel escuro. A quarta ferramenta, finalmente, é o treinamento tridimensional. Eu não vou compartilhar com vocês o PDF que ele me mandou, né, porque é um material de trabalho do consultório dele. Não seria correto eu distribuir o conteúdo exclusivo de outro profissional, mas eu vou te contar a estrutura e vou deixar para vocês também anotado aqui no primeiro comentário fixado com as minhas palavras para você montar a sua própria versão, tá bom? Mas a base desse treinamento ela é muito simples, é você tirar pelo menos 20 minutos por dia para estudar algo que expanda a sua mente. Ele distribuiu conteúdos por dias da semana, por área, passando por espiritualidade, por educação financeira, por alimentação saudável, por antropologia, por histórias das religiões, enfim, vou deixar aqui no comentário fixado. E sabe por que que isso importa? Porque o seu cérebro trabalha contra a sua mudança. É como se todo santo dia, no piloto automático, ele pegasse as roupas velhas que você já jogou fora e voltasse a pendurar elas no armário de novo, reinstalando sistemas antigos sem você nem perceber. Isso se chama homeostase. É sobre familiaridade. O seu cérebro, ele não busca o que é bom para você. Ele busca o que é conhecido, o que ele já sabe prever. É por isso que a gente pode ficar preso no padrão de sofrimento, de ansiedade, de escassez. Não porque a gente gosta daquilo, mas porque aquilo é familiar para o nosso cérebro. E o que é conhecido, o que é familiar para ele, gasta menos energia do que o novo. Então o corpo ele aprendeu aquele padrão como normal. Então ele trabalha para manter a gente, mesmo sendo doloroso. E para a gente mudar isso, a gente precisa forçar novas conexões neurais repetidamente para sair desse ciclo. E por isso que aquele psiquiatra passou esse treinamento para mim. Fazer de segunda a segunda. Jogar novas informações no meu cérebro e treinar ele para o novo, para o desconhecido. O Joe Dispenza ele fala muito nisso, né? Que é no desconhecido que você cria uma nova realidade. E é realmente isso. E aí eu quero aproveitar e fazer 2 indicações de leitura para você já começar a treinar isso. Uma, para você entender de onde vêm as suas crenças. Não começou com você, do Mark Wally, que é esse livro aqui, ó.
Esse livro ele nos ajuda a entender que muitas das nossas travas são heranças e lealdades invisíveis que vêm dos nossos pais, dos nossos ancestrais. E o outro livro que não está aqui agora é O Cérebro que se Transforma, do Norman Doidge, acho que é assim que se lê, que prova cientificamente como usar a neuroplasticidade para você vencer essa homeostase. Vou deixar os links no comentário fixado. E a quinta ferramenta, ela tem a ver com visualização. Presta atenção nessa aqui, ó. Visualize a nova dona do armário e solte o fardo. O Dr. Joe Dispenza, ele mostra pela neurociência que o cérebro ele não diferencia o que é real do que é intensamente imaginado. Você já jogou fora as roupas velhas, mas quem é a mulher que vai habitar essa nova realidade? E eu não estou falando de roupas. E aqui eu também não estou falando de imaginar de qualquer jeito, rapidinho, sem sentir nada, sabe? Eu estou falando de você realmente se ver. Como essa mulher se veste, como ela anda, que perfume que ela usa, onde ela trabalha, com que ela trabalha, como ela caminha, como ela entra numa sala. Fecha os olhos e vai construindo essa cena com detalhe. A textura da roupa dela, a cor do ambiente ao redor, o cheiro do lugar onde você está. E junto com essa imagem, coloque uma emoção elevada. Gratidão, orgulho, leveza, alegria, amor. Não é só imaginação ali, parada, estática, não. É sentir como se você já fosse ela, sabe? Isso é programação mental de verdade, gente. Repetição, emoção e detalhe sensorial juntos, sabe? Ensinando o seu sistema nervoso a reconhecer essa mulher como você mesma. E eu sei que para muita gente sustentar essa cena com toda a intensidade talvez seja difícil. A imagem embaça, foge ou simplesmente não vem. Mas você consegue se você treinar. Olha para esse livro aqui por alguns instantes, olha para todos os detalhes dele, fecha os olhos, visualize esse livro nas suas mãos. Sinta a textura dele, né? Você vê que ele é uma capa de luxo. Sinta o peso dele nas suas mãos. Faça esse teste aí agora, eu tenho certeza que você vai conseguir. E se você consegue visualizar um livro, você também consegue se visualizar. Mas se você tem dificuldade, né, isso quase nunca é falta de talento para visualizar, é resistência. Talvez uma parte sua que ainda duvida que merece essa mulher que você está tentando se tornar. E resistência, sim, quase sempre tem raiz lá atrás, lá na criança que você foi. E se essa resistência vier forte demais para você atravessar sozinha, eu vou compartilhar com vocês aqui uma auto-hipnose guiada para você voltar lá na sua criança e acolher essa criança que ainda duvida e deixar essa nova identidade entrar de verdade. E eu já estou roteirizando e em breve eu vou gravar este áudio de auto-hipnose porque eu quero presentear vocês com este áudio, mas eu tenho uma meta para liberar esse áudio. Chegar em 5.000 inscritos no canal, pelo menos 1.000 curtidas neste vídeo. Bom, esses são alguns dos caminhos práticos que te ajudam a soltar o fardo, mas eu quero que você guarde uma regra de ouro, hein? Soltar o fardo não significa cruzar os braços. O Hélio Couto fala, né, que a ferramenta ela não trabalha sozinha, você precisa fazer a sua parte, você precisa continuar agindo, estudando, plantando, e você precisa também soltar a ansiedade do como e do quando. Seu papel é se tornar a pessoa pronta para receber. O como é a função do universo. Aplique essas ferramentas na sua vida, faz o teste e eu acredito que se você se dedicar, sua vida voltará a fluir. O caos, ele vai passar e uma paz vai chegar. E tem um detalhe importante, muitas vezes o nosso armário bagunça porque nós estamos ocupadas arrumando a bagunça dos outros. A gente começa esse processo de despertar, de entender a própria mente, aí a gente já quer salvar o marido, as amigas, a família inteira, né? É a síndrome da salvadora. E isso também é um bloqueio tão profundo que eu quero falar sobre ele, dedicar um vídeo só para ele. Então, se você tem interesse nesses assunto, se inscreve, ativa o sininho para você não perder, tá bom? Se esse vídeo virou uma chave para você, deixa o seu like, compartilha. Se você ainda não me segue, segue aí e me conta uma coisa. Qual gaveta da sua vida você está evitando abrir? E escreve aqui embaixo. Eu assumo a minha faxina. Esse já é o primeiro comando de ação para o universo, para você e para o universo. Um beijo e até o próximo vídeo.